Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo XP Propriedades, é o XPPR11, relatório gerencial de setembro de 2022. Vamos ver aí qual foi a performance do fundo no mês de setembro, tá? Piorou ou melhorou? Vamos ver os números e o que a gestão está fazendo aí para que o fundo possa voltar a ser aquela promessa, né, de um bom fundo desde quando ele surgiu lá no início de 2020, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro e FIINFRA é o carro-chefe do canal, principal assunto, mas tem outros assuntos, como acompanhamento da minha carteira, por exemplo, lá na raiz do canal, procure lá nossas playlists, tá? Nossos assuntos lá que a gente trata, a gente separa inclusive por segmento, né, as análises dos relatórios gerenciais, tá? Vai lá na raiz do canal, pesquise lá as playlists, ok? E esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. E não se esqueça de se inscrever no nosso grupo do Telegram, o link também está na descrição desse vídeo. Vamos lá então, tem muita informação na descrição do vídeo, pesquise lá na descrição, tá bom? Bom, para quem não conhece o fundo, vamos lá, né? XPPR11, fundo que tem aí principal objetivo oferir ganho na aquisição e exploração comercial de empreendimentos, preponderantemente da área de lajes corporativas, educação e hospitais, tá? Mas hoje o fundo praticamente investe somente nesse tipo aqui de imóvel, lajes corporativas. Fundo tem desde dezembro de 2019, código de negociação dele na bolsa XPPR11, 553 milhões é o patrimônio, tem mais de 70 mil cotistas, não tem alterado essa base aqui, praticamente está estagnada já há muito tempo, né? Lajes corporativas, educação e hospitais e área de atuação, foco de atuação segundo a Ambima. XP Vista Asset Management Limitada é a gestora e a Vortex DTVM é a administradora. Mais para baixo a gente tem aqui as taxas, né? Taxa de administração 0,95 a 0,75, de acordo com a regra em cascada, provavelmente está pagando 0,95, né? Pelo valor até do patrimônio, tanto o valor de mercado também. Tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%, mas por enquanto isso aqui tu não precisa se preocupar tão cedo. O fundo está tendo péssimas performances aí no mercado e culpando principalmente a pandemia, o home office, as áreas, ou seja, a gente vai ver isso aqui no relatório. Bom, vamos lá então, né? O que o gestor falou aqui. Então a distribuição foi de 30 centavos por cota, né? Essa foi a distribuição aí anunciada no dia 30/9, último dia útil do mês, né, a data base do fundo, data de anúncio, né, 7,8% é o yield, né, anualizado, com base no valor de mercado que caiu, né, em relação a agosto, R$ 45,90. Agosto fechou a R$ 50 ali aproximadamente e vai ser pago também no 10º dia útil aí de outubro, dia 17 de outubro. E o fundo busca adotar uma estratégia de uniformização da distribuição dos seus rendimentos, e ele repetiu os 30 centavos que anunciou em agosto. Bom, principal queda, na verdade, né, como você pega julho lá está um pouquinho maior, esse parágrafo aqui é repetido, tá? Dos relatórios que a gente já leu anteriormente, ele fala sobre o setor de lajes corporativas, né, que não se mostrou, bastante abaixo das expectativas, né? Pandemia já está esquecida aí na mente do povo, mas as empresas ainda não retornaram ali 100%, né? Muitas reduzindo sua estrutura, né? E isso realmente está deixando muitas vacâncias aí, muitas áreas vagas nos escritórios, né? Há um excesso de oferta, né? De lajes corporativas para a demanda que reduziu bastante. Então, destaque isso aqui sempre nesses relatórios. E na verdade o resultado do fundo caiu muito, né, depois que ele deixou de receber o prêmio de locação desse imóvel aqui, né, entregue recentemente, o Faria Lima Plaza. Então o fundo não recebe mais a receita desse prêmio de locação. O fundo está só da área que o fundo tem, a gente vai ver mais para baixo, só está 10%, 50% ocupada, né? Tem 3 inquilinos lá na área que o fundo detém, que é 21%, 10% está alugado, que corresponde a 50% da área do fundo, né? E mais para baixo, então, ó, vendo o fluxo financeiro aqui do fundo, a gente verifica
A receita de locação do fundo reduziu bastante, 2,2 milhões, né, 872 mil em despesas, né, acaba que a despesa imobiliária fica muito alta também, que o fundo está com muita área vaga e acaba que essas despesas recaem sobre o fundo, né, e o resultado do fundo ó, foi de 1,4 milhões, o que representa aqui aproximadamente 20 centavos por cota, né, e o fundo distribuiu 30 centavos utilizando o caixa, né, quase 2,2 milhões de distribuição. Aí a gente verifica que em 2022, tanto nos últimos 12 meses também, quanto em 2022, o fundo ainda está com resultados superiores às distribuições, tá? Então, mas está utilizando caixa para complementar as distribuições efetuadas, tá? E o fundo também tem uma alavancagem altíssima que compromete, inclusive, compromete muito o futuro do fundo, essas alavancagens, caso as áreas vagas aí não sejam ocupadas, né, e realmente gerem receita para o fundo. Aqui então é o resultado que caiu bastante depois do anúncio, né, depois do encerramento do prêmio de locação do Faria Lima, então despencou para 20 centavos, né, então despencou aí demais, né, mais de 70% de queda. Inclusive foi 19 centavos por cota o resultado de setembro. Tá? O fundo manteve os 30 centavos utilizando o caixa do fundo, mas a queda foi muito maior. E a gente verifica que, inclusive, tem prejudicado a liquidez do fundo, né? A liquidez do fundo que caiu também para setembro, a 700 mil de liquidez média diária. O fundo está muito descontado no mercado, mas não é uma promoção, porque o fundo realmente está muito ruim. Tem que ter estômago para aguentar essa alavancagem que o fundo está. Você vai entender um pouco mais para baixo do relatório o porquê que eu estou falando isso. O giro de cotas foi de 4,3%, tá alto, né? Então tem muita gente girando aí, né? Dispensando o fundo, mas acaba que aquela quantidade de cotistas não tem alterado muito não, tá? O volume de negociação foi de 14 milhões e meio no mês de setembro. Aqui a gente vê a questão da rentabilidade, que foi negativa nesse mês de setembro, né? 7,38, como eu falei, ele encerrou agosto a R$ 50, não aumentou tanto quanto os outros fundos, né? Porque não tinha essa expectativa realmente na atual conjuntura do fundo e despencou de novo em setembro, não manteve ali o preço ali em torno de R$ 50 e ainda mais e agora, né? Isso aqui é encerramento de 30 de setembro, mas ontem dia 7, né, dia 7 de outubro, e estava cotado ali a quase 40, abaixo dos 44, se eu não me engano, né? Senão ele já beirou ali, mas está em torno de R$ 44, caindo mais ainda de valor de mercado. Vamos seguindo então aqui. Aqui é o portfólio do fundo, 98% são imóveis, 100% dos seus contratos são contratos típicos. Principal locatário, Shopee, que está no novo imóvel, né? Está no Faria Lima Plaza, 25% da receita vem da Shopee. Então, realmente, está muito comprometido a receita do fundo, né? Está muito ali concentrada em um só locatário, né? Um quarto da receita concentrada na Shopee. Realmente está concentrada porque tem muita área vaga, né? Se locar as áreas vagas, a receita aumenta e essa proporção reduz, né? Então, a expectativa é que o fundo prospecte as suas áreas aí, mas a área de Alphaville está muito ruim, né? Está muito ruim aquela área lá e o fundo tem imóvel lá, né? Esse é o problema. A maioria dos seus contratos são corrigidos pelo IGPM, então vai ter muita correção agora em outubro. 33% dos seus contratos vão ser corrigidos em outubro, 81% dos seus contratos só vence a partir de 2025, mas o fundo está com 48% de vacância, aumentou em agosto e persegue aí quase os 50%, né? Como a gente vê aqui, né? Quase em 50% de vacância, mas ele está há muito tempo ali beirando os 50%. Mais de 12 meses, né? Muito mais de 12 meses. E aqui está a diversificação do fundo, né? São 6 imóveis, aí tem participações minoritárias, a maioria deles. São 6 imóveis performados, 219 conjuntos prontos, são 18 locatários diferentes, inadimplência 0, vacância física 48. O que eu não entendo é essa vacância financeira 0, né? Já que o fundo não tem prêmio de locação recebendo de nenhum dos fundos que estão vagos.
Então, na minha opinião, essa vacância aqui tinha que ser no mínimo 48%. No mínimo, a vacância financeira tinha que ser 48%. E aqui está zero, não entendi por quê. Quem souber, coloque aí nos comentários, por gentileza. O fundo tem hoje 76,7 mil metros quadrados de área bruta construída. Aqui são os imóveis performados. Como eu disse, o fundo tem participações ali, né, na maioria minoritárias. Aqui tem 65%, majoritário 60%, aqui 40% no Faria Lima Plaza. Mais para baixo tem outros 3 imóveis com participações minoritárias, 14%, 3,5% e 28,39%. Né? Inclusive, acho que esse box do 298 está totalmente vago. Aqui são as características então. Ó. Tem muita área vaga no fundo. A gente verifica aqui, ó, vago, né? Tem muita área vaga no fundo, ó, vago no edifício Evolution. Mais para baixo a gente tem ali o edifício E-Tower também, tem muita área vaga que se mistura com a Vivo, né? Mas tem área vaga pra caramba também. No box 298 está totalmente vago. E no Faria Lima Plaza, como eu falei, ó, todas essas áreas estão vagas, mas representa aí em torno de 11% desses 21% aqui do E-Tower, que representa na área bruta total do fundo, tá? Então, da participação que o fundo tem, são 3 locatários que estão aqui, representam em torno de 10% desses 21%, então 50% do que corresponde ao fundo no Faria Lima Plaza está alocado, né? Mesmo assim, a receita ainda está muito baixa. Bom, aqui é com relação ao mercado, as atualizações na região de Alphaville tem uma oferta muito grande de escritórios e segue aumentando, uma área que está muito ruim para as empresas ali que tem, as empresas, né, em si, né, tem saído de lá, né, então quem tem imóvel para alocar lá está realmente tendo dificuldade. Na Faria Lima, né, o Faria Lima Plaza onde está localizado hoje o principal imóvel do fundo, também tem uma oferta muito grande de laje corporativa, de escritórios para locação, né? Então tem um estoque muito grande lá, mas segue reduzindo aqui, como a gente verifica, a taxa de vacância nessa região, tá? Está reduzindo, teve uma queda maior, teve uma subida aqui, mas segue em queda essa área, porque é uma área nobre, né? Muitas empresas vão para aquela área do centro, do grande centro de São Paulo ali, próximo aos grandes modais. Né? E aqui as prospecções, ó, como a gente vê lá no edifício em Alphaville, apesar das prospecções, ó, 38 mil metros quadrados estão sendo prospectados e a possibilidade, alta possibilidade de conversão em contratos ou em assinatura é zero, né? E muito pequena aqui, em torno de 30% da área do total que está sendo prospectado tem uma média possibilidade de conversão. Então, realmente está uma área muito ruim, a área lá de Alphaville, para os fundos que têm imóvel lá. Já na comercialização na parte da Faria Lima, né, e em São Paulo, tem uma leve melhora, né? De média para alta, já tem aqui em torno aí de 60% do que o fundo tem prospectado, tem uma de média para alta possibilidade de conversão em contrato. Então, está bem melhor do que na região de Alphaville. E esse é o grande problema que o fundo tem hoje, né? Que é a alta alavancagem que o fundo tem e que não tem gerado receita essas alavancagens. Então, na verdade, está sendo um prejuízo enorme para o fundo, né? Altas despesas financeiras, algumas nem começaram a ser pagas e o fundo hoje tem um saldo devedor de 569 milhões de reais de saldo devedor das securitizações, dos financiamentos dos CRIs, mais uma obrigação que ele tem com a sociedade de propósito específico, ele detém 100% das ações que é a REC 17, no direito lá dos 40% do edifício Faria Lima Plaza. Então foi uma confusão, tá uma confusão de dívida o fundo, realmente está muito ruim o fundo. Muito comprometedor essas dívidas, né? A gente sabe que dívida afunda e fale, inclusive, alguns fundos e empresas. Está muito complicado realmente essa questão das dívidas do fundo. Não vejo como equalizar isso, o fundo não tem nem como fazer subscrições, porque está aí muito abaixo do seu valor patrimonial, realmente muito complicada a situação do fundo, né? Eu não compraria realmente cota dele de jeito nenhum, nem acreditando numa oportunidade daqui a 10 anos, não acreditaria, não acredito no fundo,
porque as dívidas tem praticamente aí mais de 12 anos de dívida a ser paga e o fundo tem que focar realmente nas prospecções e atrair as empresas para ocupar as áreas vagas do fundo para poder dar uma sobrevida aí na sua saúde financeira, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do XPPR11, segue o drama. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do XPPR, como você está sofrendo, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.